como é que fica, então, essas questões de comemoração do Dia da Independência? Você acredita... você diz em relação... Isso, aconteceu a independência e aí começa a ter comemorações, como, por exemplo, esses desfiles cívicos que nós vemos aqui em Apucarana, por exemplo, tem muito... todo ano temos aqui o desfile cívico aqui. E como é que são essas comemorações, Camila? Então, naquele momento demorou-se, né? Mas aí foi necessário criar um ideário, né? Quando você tem um país que se torna independente, ele precisa criar seus símbolos nacionais, né? Criar os seus heróis nacionais, criar a sua história. E dentro desse contexto, o 7 de setembro, né? Ele se torna aí um dia fundamental para representar esse momento. E o próprio quadro do Pedro Américo, ele vai, de fato, tentar demonstrar essa grandeza desse momento do 7 de setembro, né? Como o Dom Pedro num cavalo lindo, maravilhoso, cheio de pessoas em volta, e como se ele fosse realmente um grande representante, um grande líder, o Dom Pedro I. Só que a gente sabe que, na verdade, ele não estava nem bem naquela época. Tem as curiosidades, né? Que dizem que ele estava com uma crise de desinteria, já fazia uns 5 dias. E na hora que ele recebeu a carta, inclusive, ele não estava... Até a novela mostrou, né, essa cena. E segundo os anais ali, o lado B da história consta essas curiosidades em relação... Não era tão grandioso, mas, de fato, é necessário que se crie essa ideia de que, de fato, estávamos livres. Mas acredito que hoje a história avançou muito. Sim. No intuito de explicar para os nossos alunos que nenhuma mudança ela é do dia para a noite. Nenhuma situação ocorre a toque de caixa, digamos assim, né? Então, é processual. A própria independência, ela vai levar anos para ser reconhecida, para ser constituída. Portugal vai reconhecer em 1825. Então, Só em 1825, então, foi reconhecido. Por Portugal, né? A gente tem os Estados Unidos reconhecendo primeiro. Então, é todo um processo. E aí... E depois de 1825, o mundo inteiro reconhece, então. Aí há um reconhecimento, porque são os três mais importantes. Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Acredito que daí a coisa já começou se assentou. E aí, dentro desse contexto, a gente começa a criar um ideal nacional, né? Principalmente naquele momento do Brasil Império, Brasil enquanto Império. Porém, o Dom Pedro ele vai sofrer bastante porque ele vai se tornar muito impopular, né? Primeiro, pelas reações autoritárias que ele vai ter nesse momento. Se achando o monarca... bastante autoritário, né? Sim. Ditador, de fato. Teve outras. A Confederação do Equador também vai ser vai influenciar. A Guerra da Cisplatina. Tudo isso vai contribuir para que a imagem dele fique bem complicada. Aí ele vai ter a morte do pai, ele vai ter que voltar. E aí, nesse contexto, ele vai ter que voltar para Portugal. Fica tudo meio bagunçado aí nesse momento. A história do Brasil é uma história bastante complexa. Sim. De muita resistência. Eu fico pensando nesse detalhe. De repente, ele aqui é imperador no Brasil, é o monarca aqui, de repente tem que voltar para Portugal. E ele tem um filhinho, né, que o pessoal tá até acompanhando agora a novela ali dos tempos o Pedro do imperador, do Pedro II, Sim. Tal, né? Que consta-se, inclusive, de ser um jamais moderado, alguém intelectual, né? Inclusive respeitado o mundo afora, o Dom Pedro II. Sim. Mas nesse momento ele deixa então o filhinho dele lá e some pra... Quando acontece ali, na verdade, quando começa a acontecer todos esses problemas, ele se torna cada vez mais impopular, coincide com a morte do pai em Portugal. E essa morte do pai, o trono vai ficar para a irmã dele, porém, o outro irmão vai dar um golpe, né? Então, o Dom Miguel vai dar um golpe e ele dentro desse contexto, ele resolve voltar para Portugal para assumir o trono português, que de direito era dele. E aí ele deixa o filho com 5 anos. E quando ele deixa o filho com 5 anos... Dom Pedrinho, o Pedrinho, né? E o Pedrinho não pode assumir, de fato, como imperador com 5 anos, né? E aí a gente vai ter aí um momento em que o Brasil vai ser governado por regentes. Mas o Dom Pedro também vai criar uma Constituição, a primeira Constituição brasileira, né? De fato, né? De 1824. E esse vai ser uma questão importante também, né? Até para organizar os poderes. A Constituição, ela tinha 4 poderes. O poder moderador, que era o poder do imperador, o poder judiciário, o poder legislativo, né, e o executivo. Mas era bem interessante, porque, na verdade, a maior parte era nomeada pelo imperador. A gente estava comentando essa questão do Supremo Tribunal Federal, né, que desde a Constituição de 1824 já previa essa nomeação, né? Essa nomeação, ela ocorre. Né? Então, ela ocorria no executivo e ocorria no legislativo naquela época também. Então, gradativamente, nas próximas constituições, a gente foi ganhando mais autonomia no executivo, mais autonomia no legislativo. O judiciário
ainda o STF continuou sendo o Supremo, né, indicado. Mas dentro das linhas da Constituição, você verifica ali que tem um projeto nessas indicações. Mas essas indicações estavam presentes em todas as nossas constituições. Por isso que eu digo, muita gente critica o Supremo, mas esquece de criticar a forma que é nomeado os ministros do Supremo. Foi interessante você colocar. Desde 1824, então... Desde a primeira existe nomeação no judiciário. E de quando foi mudado essa questão? Então, praticamente um regime monárquico. E na verdade é complexo, assim, na verdade, assim, hoje é um pouco mais democrático, e pela Constituição de 88 a gente tem ali um processo que vai levar anos para haver essa nomeação, então você tem presidentes diferentes nomeando diferentes ideologias. Vai nomeando e passa pelo crivo do Senado. Sim, ali tem o Senado para ser esse mediador. O problema que eu vejo, assim, é que naquela época, quando a gente analisa em 1824, um ponto importante que eu sempre comento com meus alunos. O imperador brasileiro, ele podia nomear os bispos. Olha só. Então, a Porque Igreja Estado Católica... e religião era a mesma coisa também. Mesma coisa. Então, ele tinha uma autoridade maior que a do Papa dentro do território brasileiro. Então, ele ia definir quem seriam os bispos de cada região. Ele definia os governadores, né? Que naquela época seriam os chefes da província. Da paróquia. Você imagina, ele definia tudo. Então, nós fomos avançando gradativamente nas nossas constituições. Sem sombra de dúvidas, a Constituição de 88, ela é uma referência, ela é uma Constituição excelente. Para o mundo. Né? Então, nós temos que olhar para essa história das Constituições e verificar... Há problemas ainda, claro, não vamos tapar o sol com a peneira, mas nós temos aí também grandes avanços que o mundo inteiro olha com bons olhos para a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é um modelo. Ela deveria ser... Eu acho que um dos problemas é ela não ser seguida corretamente. Exatamente. Mas ela é um texto bastante inclusive, interessante. essa questão dos ministros do Supremo, eu ia complementar isso contigo. Existe uma PEC do deputado federal Rubens Bueno que é para alterar a forma de nomeação dos ministros do Supremo. Por que tem que ser apenas o presidente da República a nomeação? Por que não ser do próprio Judiciário, pelo crivo do Senado, continua por votação, mesma coisa, mas o Judiciário, né, faz a nomeação. O Ministério Público pode nomear. Talvez a exigência de uma carreira presidente também, né? Pode colocar um misto, igual é feito no TJ. Lá tem um misto de carreira e o quinto é nomeado para exercer, passa pela Assembleia. O governador indica e passa pela Assembleia, mas tem um quadro técnico também. Então, assim, pode fazer esse misto. Inclusive, o doutor Rogério Tragibo esteve aqui, nós conversamos sobre isso. Nossa, excelente, então, assim, tem questões que a gente tem que resolver, tem que aperfeiçoar. Agora, ficar nessa guerra contra o Supremo é só uma crise institucional que todos nós perdemos. Perdemos. É apenas isso. Porque daí você perde outros. Você gera um ataque a uma instituição, você fragiliza todas as outras. Exatamente. Né? Então, o Brasil ele carece de um propósito de diálogo institucional. Isso é histórico, né? Nós vivemos sobre o crivo do autoritarismo. Em momentos de crise, nós recorremos ao autoritarismo. Então, isso é muito complexo. A gente precisa enfrentar isso. Isso.